Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de marcadores gráficos em design instrucional. E esta aula tem o objetivo de melhorar a leitura e a compreensão de textos, utilizando as técnicas tipográficas disponíveis nos softwares de edição de documentos e slides. Marcadores e descritores gráficos são elementos tipográficos que ajudam a organizar o raciocínio para que o portador de algum transtorno de aprendizagem possa compreender visualmente o que se pede no exercício, num documento ou até mesmo num tópico de leitura. Não é, claro, dar a resposta, facilitar a questão ou até mesmo, né, diminuir a complexidade, mas sim melhorar a fluidez de leitura e estimular o raciocínio lógico do aprendente. Com pequenas, aliás, pouquíssimas mudanças na estrutura tipográfica, é possível um grande avanço, tanto na leitura quanto no tempo de realização de uma atividade ou prova. Só lembrando, temos aqui sempre que relembrar que existem tipos de fonte. Por exemplo, a fonte, o estilo dela, como é que ela é desenhada, ela tem um campinho para você marcar ali e escolher, na maior parte dos editores de texto. Assim como temos também o tamanho da fonte, que impacta na forma de como você vai ler o texto. Aliás, nessa fluidez é importante notar que teremos o formato negrito, itálico, sublinhado e até mesmo sobrescrito, que vão auxiliar as formas de leitura. Dentro destas formas de leitura, separei alguns elementos para que nós pensemos. Olha só, a tipografia clássica diz o seguinte, que nessa parte aqui de cima, nesta parte de cima aqui, é o que a gente chama de texto ou linha de caixa alta, ou também ela é dada como título de serifa. Então, esse desenho aqui de cima e o desenho da letra aqui de baixo, muitas das vezes atrapalham a compreensão da leitura do que realmente você quer fazer daquele conhecimento, daquela palavra que vai estar sendo transcrita e, consequentemente, sendo lida por alguém que tem uma necessidade especial ou um déficit de atenção ou um déficit, um transtorno qualquer de aprendizagem, seja ele tanto na leitura quanto na compreensão do que quer dizer, a cognição do que quer dizer esta palavra. Assim, analisamos, por exemplo, uma questão do Enem, que eu tirei do Enem de 2018. Eu fiz o quê? Peguei exatamente como está no caderno de prova, com toda a sua tipografia, e peguei e coloquei aqui para a gente analisar. Note que, mesmo que no caderno de prova há alguns elementos gráficos, tipográficos, que nos facilitam a leitura, é necessário, ao compreendermos o porquê que existe uma linha, um espaço em branco e um tipo de escrita para cada uma das questões. E, para exemplo, eu vou mostrar para vocês como que a gente transforma esta questão, este texto, do jeito que está aí, tipograficamente desenhado, em uma questão que possa ser auxiliada por um descritor gráfico, um descritor tipográfico que facilite a leitura. O principal descritor gráfico que nós estamos analisando é o descritor gráfico que é o espaçamento entre as frases. Note que no slide anterior, o espaçamento não era maior, ele era simples. O que você vai fazer é aumentar o espaçamento entre as frases para deixar ele de um tamanho de equivalente ou múltiplo de 1,15. Dessa distância milimétrica que entre uma frase e outra facilita a visualização da leitura.
A outra é sempre deixar entre a assertiva ou a proposição do exercício um espaço em branco para representar e apresentar que logo abaixo teremos as perguntas ou até mesmo as alternativas de resposta. Note que o interessante é mantermos também a mesma quantidade, o mesmo espaçamento entre as frases. Ademais, é muito importante para você, professor, destacar na sua questão quais são os descritores gráficos ou tipográficos que fazem conexão. Por exemplo, o deserto, em negrito, ele é um bioma, em negrito, que se localiza em regiões de pouca umidade, também em negrito. Esses três conectores são descritores gráficos do tipo conexionista, fazem uma relação direta com o que a gente chama da neurolinguística e vai fazer com que o aluno compreenda as três principais palavras, né, e os conceitos oriundos dessas palavras, que é deserto, é um bioma e pouca umidade. Seguindo o texto, note que existe, além da contextualização, existe uma área que é importante para que nós identifiquemos, porque esta área de pergunta, ela precisa ser identificada de uma maneira diferente. Note que eu não estou alterando a composição da pergunta, mas estou apenas realçando, colocando uma característica na minha tipografia que vai realçar uma adaptação presente nos seres vivos. Como uma adaptação presente nos seres vivos é a principal pergunta. Note que ela está entre vírgula e está associada a este bioma. Né? É uma questão de biologia, mas também envolve a questão da geografia e também uma questão de seres vivos. Note que este aqui é o principal elemento que nós temos que identificar. A relação entre um bioma e em relação a uma característica, uma adaptação daquele ser vivo. Note também que todas as questões do Enem são contextualizadas. Por quê? Porque isso promove a interdisciplinaridade. Mas para nossos alunos que precisam de uma força, de uma característica pedagógica maior para compreender a dinâmica do pensamento, a dinâmica do raciocínio, ele precisa desta ajuda. Então, com esta tipografia aqui, né, com essa coloração, vamos falar assim, você cria um novo descritor. Esse aqui é o descritor que nós chamamos de descritor de questionamento. Ele tem uma coloração de fundo que vai auxiliar o seu aluno a saber que aquele ponto é um ponto de questionamento. E, por último, nós temos aqui as perguntas, né, as alternativas, e note que essas alternativas, elas também mantêm em negrito os descritores conexionistas, todas elas, aqui ou entre uma frase, uma alternativa e outra, eu só aumentei aqui, tá? Ela não é assim, ela é normal, tá? Ela tem um espaçamento simples, tá? Eu só aumentei aqui para que a gente consiga identificar que este aqui, em negrito, em itálico, é o descritor de relacionamento, ou seja, nesse descritor ele vai ter que obrigatoriamente pensar sobre ele. Note, olha lá, ó, ele tem, né, a assertiva é que para um animal, né, que vive naquele tipo de bioma, que é um bioma, né, localizado em regiões de pouca umidade, né, e ele tem que ser um animal que não pode suar muito, ele não pode ter glândulas sudoríparas,
Por quê? Porque senão ele perde líquido. Ele não pode ter um embrião, né, no interior, né, o desenvolvimento de um embrião no interior de um ovo com casca, né? Então, o termo aqui é embrião no interior de ovo. Ele também não pode ter uma capacidade de controlar a própria temperatura. Não é característica dos animais que são deste bioma, não fazem nem conexão com os animais, roedores, aves, répteis e artrópodes. E eles também têm uma respiração realizada por pulmões foliáceos, onde respiração é o termo principal e pulmões foliáceos. Portanto, a única alternativa é esta que está com uma identificação, né? São excretas, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, onde o principal a se pensar não é nem a questão da nitrogenada, mas sim a eliminação de excretas, que é conector conector, e forma concentrada, que é um outro conector. Né? E o nitrogenadas é um de relacionamento, onde ele vai ter que relacionar o que é uma excreta e o que é uma forma concentrada. Bom, e mais uma vez, meu muito obrigado por ter assistido essa pequena aula, neste pequeno vídeo. Fica aí meu contato, caso você precise entrar em contato comigo, utilize meu e-mail, eduardodamasceno, somente damasceno@utfpr.edu.br, e se você puder dar um joinha, poder dar um ok no meu vídeo, muitíssimo obrigado. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com outros professores que estão passando pela mesma necessidade de como melhorar e atender os seus alunos, que são, muitas vezes, incompreendidos e são muitas vezes colocados como um rótulo que não cabe a eles. Eles são vencedores, eles conseguem suprimir as deficiências que eles nasceram e eles conseguem mudar a maneira de como nós vemos a educação. Empatia, amor e muito, mas muita bênção para você. Um grande abraço, tchau, tchau.